aspecto importante. Determinação da taxa de câmbio. Outra questão importante, outro pilar importante para compreender a economia internacional. Em dezembro de 2010, o então ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, ganhou as manchetes dos jornais ao declarar que o mundo estava no meio de uma guerra cambial internacional. A ocasião, para seus comentários, foi um forte aumento no valor da moeda do Brasil real, que valia menos de 45 centavos de dólar no início de 2009, mas tinha aumentado para quase 60 centavos quando ele fez essa declaração e aumentaria para 65 durante os próximos meses. Então, um forte aumento no valor da moeda do Brasil significa desvalorização, ou seja, o real estava sofrendo uma forte desvalorização por conta aí do que o Guido Mantega chamou de guerra cambial internacional. Mantega, portanto, acusou os países ricos, os Estados Unidos em particular, de engendrar esse aumento que foi devastador aos exportadores brasileiros. Vale lembrar que esse é um livro aqui escrito por autores norte-americanos. Então eles estão aqui citando, ou seja, a opinião de um ministro da Fazenda da época do Brasil tem um forte impacto lá, né? As notícias são globais. E aí, qual era a questão? De que o ministro brasileiro estava acusando os países ricos, como é o caso dos Estados Unidos, de valorizar a moeda brasileira. Então isso prejudica as exportações. Mais à frente a gente vai discorrer melhor essa questão de o que é valorizar, desvalorizar, o que é a taxa de câmbio, como é que as taxas de câmbio hoje elas flutuam e por aí vai. Então, note que os países eles se acusam, ou seja, você tem não só o lado real das relações econômicas internacionais, né, que são os bens, os produtos, os serviços, o que a gente viu sobre a balança de pagamentos, a guerra comercial e etc. Mas hoje você tem também a guerra monetária, a guerra cambial, ou seja, a China é acusada de ter uma moeda depreciada para favorecer as suas exportações. Então ela é acusada de utilizar mecanismos que a beneficiam em detrimento de outros países. E aqui nesse caso foi o Brasil acusando os Estados Unidos de justamente fazer esse movimento. Contudo, o aumento de valor do real mostrou vida curta. A moeda começou a cair no meio de 2011 e até o verão de 2013 ela tinha voltado a somente 45 centavos de dólar. Uma diferença fundamental entre a economia internacional e outras áreas da economia é que os países também geralmente têm as suas próprias moedas. Então o euro, que é compartilhado por diversos países europeus, é a exceção que confirma a regra. E como o exemplo do real ilustra, os valores relativos das moedas podem mudar com o tempo, algumas vezes de maneira drástica. Então aqui mostra o fato de que, além de todas as complexidades do comércio internacional, você ainda tem a complexidade monetária. Cada país tem a sua moeda, né? Tirando aí o caso da União Europeia, que tem um conjunto de países que também fazem parte da União Monetária da União Europeia, e que, consequentemente, você tem no comércio internacional uma cesta de moedas ampla, e esse conjunto de moedas torna as relações, claro, cada vez mais complexas. Por razões históricas, o estudo da determinação da taxa de câmbio é uma parte relativamente nova na economia internacional. Então, estudar como é que o câmbio é determinado é uma coisa relativamente nova, até porque me parece também que, até mais recentemente, boa parte dos países tinham taxas de câmbio fixa. Então, você não o preço da moeda era determinado pelo próprio governo. Hoje não. Hoje você tem relações entre as moedas, muitas vezes, claro, pareadas no dólar, mas você tem aí uma dinâmica de multimoedas muito mais complexas
e flutuando ao sabor dos movimentos dos mercados, o que não acontecia, sei lá, há uns 60 anos atrás, por exemplo, ok? Então, veja, por razões históricas, o estudo da determinação da taxa de câmbio é uma parte relativamente nova da economia internacional. Para a maior parte da história econômica moderna, as taxas de câmbio, portanto, eram fixadas mais por ação governamental do que por determinação de mercado, o que eu antecipei falando. Então, antes a maioria das taxas eram fixas, agora elas passam a ser taxas variadas. Antes da Primeira Guerra Mundial, os valores das principais moedas do mundo eram fixados com base no ouro. Por uma geração, após a Segunda Guerra Mundial, para uma geração após a Segunda Guerra Mundial, os valores das principais moedas eram fixados em termos de dólar americano, o que é muito hoje. Então, assim, eu quero comprar, sei lá, eu tenho um real, quero comprar peso peruano. É claro que não existe uma cotação específica, há uma paridade, né? Então, o real em relação ao dólar e lá o dólar em relação ao peso peruano. Então, os valores das principais moedas hoje são fixadas pela sua relação do dólar americano, que talvez aí, como a gente vai ver aí em alguns capítulos à frente, o dólar americano é uma moeda que se baseia o dólar americano é a moeda em que se baseiam, digamos assim, 95% das transações internacionais são todas cotizadas, ou a grande maioria cotizadas, registradas em dólares americanos, ok? Com raras exceções aí de algumas relações comerciais. A análise dos sistemas monetários internacionais, portanto, que fixa as taxas de câmbio, continua sendo, portanto, um assunto importante. Então, a análise dos sistemas internacionais que fixa essas taxas de câmbio, no nosso caso hoje muito fixados em termos de dólar americano, continua sendo um assunto importante. Aí nós vamos ver que no capítulo 18 é dedicado aos estudos dos sistemas de taxa fixa, o capítulo 19 ao desempenho histórico dos sistemas de taxas de câmbio alternativas, e ainda vai ter um terceiro capítulo, que é o capítulo 21, em que o capítulo 21, a economia das áreas monetárias, como é o caso da União Monetária Europeia. Atualmente, contudo, algumas das taxas de câmbio mais importantes do mundo, elas flutuam de minuto a minuto, e o papel dessa mudança continua sendo o centro da história econômica internacional. Então, mais uma vez, é preciso compreender qual é a dinâmica em torno desses movimentos nas taxas de câmbios, que não deixam de ser, portanto, as relações entre moedas diferentes. Aí, os capítulos 14 e 17 enfocam a teoria das taxas de câmbio flutuantes, que é o que nós vivemos hoje, ainda que nós tenhamos hoje a chamada taxa de câmbio flutuante suja, mas estamos falando de taxas de câmbio flutuantes. Poucos países, em casos muito raros, você tem taxas de câmbio fixa. Talvez eu não saberia nem dizer qual é o país, assim, mais especificamente, que utilize ainda esse mecanismo, porque hoje, num mercado globalizado, enfim, em que a primazia pela dominação do mercado é maior do que do Estado, você tem taxas de câmbio que vão flutuar ao sabor das relações do mercado, sobretudo do mercado financeiro. Ok? Então aqui mais um apanhado do que a gente vai ver aí ao longo dos próximos meses em cada aula. E claro, cada aula vai ter um conteúdo denso, um conteúdo demorado, que exige reflexão, que exige voltar, anotar, fazer um exercício aqui, outro ali, ler uma notícia adicional.